Coloquei. Boa noite. Todos me ouvem perfeitamente? Tranquilo? Muito bem. Primeiro, sejam todos bem-vindos. É um grande prazer poder recebê-los aqui, mesmo que nessa plataforma online. Nosso objetivo, como foi anunciado, é falar um pouco sobre a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre um tema muito especial. Quero falar sobre o grande eu sou. Mas antes de abordar o meu tema e o que pretendo compartilhar, eu quero fazer uma oração. Senhor, eu te agradeço por mais esta noite. Peço a tua graça sobre as nossas vidas. Tanto sobre mim, que compartilho a tua palavra, também sobre aqueles que ouvirão. Abençoa-nos, Senhor. Fala aos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como eu disse, o tema da minha mensagem é o grande eu sou. E meu objetivo é responder duas perguntas esta noite. A primeira pergunta que eu desejo responder é: quem é Jesus? E a segunda pergunta é: por que eu deveria entregar minha vida a Ele? Eu responderei estas duas perguntas com base em 7 afirmações de Jesus acerca de si próprio. No Evangelho de João, Jesus faz 7 declarações onde ele explica quem ele é. Todas estas afirmações começam com a expressão eu sou. E nós veremos todas estas expressões no Evangelho de João. Então vamos responder a primeira pergunta da noite. Quem é Jesus? E como nós ouvimos o Esdras falar no começo da reunião, nós não estamos interessados em opiniões, em o que fulano acha, em o que Beltrano acredita. Queremos unicamente saber o que a palavra de Deus diz. Então, esta noite, você ouvirá da própria boca de Jesus quem ele é. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Aqueles que possuem Bíblias podem abrir. Quem não possui não tem problema. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Esta é a primeira declaração de Jesus acerca de si mesmo. Quem é Jesus? Ele responde: Eu sou o pão da vida. Certamente você já deve ter ouvido um pai de família dizer: vou trabalhar porque eu preciso trazer o pão para minha casa. O pão para dentro da minha casa. E Jesus aqui declara que ele é o pão da vida. Que quem vier a ele jamais terá fome. E que quem crer nele jamais terá sede. Em que contexto Jesus faz esta declaração que nós estamos lendo? Este capítulo 6 começa com Jesus realizando um milagre maravilhoso. Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos e alimenta mais de 5.000 homens, somente com estes 5 pães. Uma multidão, então, começa a seguir Jesus porque viu este maravilhoso milagre que Jesus realizou. Quando essa multidão chega até Jesus, Jesus diz a eles: vocês estão vindo até mim, não porque creem em mim, ou porque viram este sinal, mas porque comeram e se fartaram do pão que eu multipliquei. E no versículo 27, Jesus diz assim, deste mesmo capítulo: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus diz aqui que os homens que estavam procurando a ele por causa do pão que ele tinha multiplicado não deveriam trabalhar só pelo aquele pão que perece, mas que Jesus mesmo daria um pão. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem
vos dará. Então Jesus é o pão da vida. E ele tem um pão para dar, que pode gerar vida eterna. Nós vemos no versículo 51, Jesus novamente dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Mais uma vez, Jesus dizendo acerca de si, ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você imagina o alvoroço que estas palavras de Jesus causaram para as pessoas que o estavam ouvindo naquela ocasião? Jesus está dizendo que o pão que ele daria era sua própria carne. Veja o versículo 52. O que é que as pessoas entenderam disso tudo? Disputaram, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Como é que pode? Jesus diz que ele é o pão da vida e que quem dele comer jamais terá fome, quem dele beber jamais terá sede. E ele diz que o pão que ele está dando é sua própria carne. Versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Parece que o que Jesus está falando é completamente enigmático. Ele primeiro multiplica pães, uma multidão começa a segui-lo, porque está interessado em que ele continue dando pães a eles. E Jesus está dizendo: não, eu não vim aqui por coisas perecíveis. O que eu tenho para dar a vocês é muito maior do que isso. É vida eterna. E a vida eterna será dada a todo aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu sou o pão da vida. Você pode se perguntar, então, afinal de contas, o que significa comer e beber de Jesus? O que significa comer de sua carne e beber de seu sangue? Claro, os judeus naquela ocasião não entenderam estas palavras. Mas eu quero declarar para você esta noite que comer e beber de Jesus significa crer, confiar, entregar-se a Ele. Aquele que crê, que confia em Jesus, terá a vida eterna. Aquele que crê e confia em Jesus terá o verdadeiro pão que sacia a alma, que mata a fome dos homens. Pão fala daquilo que é mais básico e daquilo que é mais essencial para a subsistência humana. Cristo, Jesus Cristo, é aquilo de mais essencial e importante para a subsistência humana. Comer dele, crer nele, pode lhe dar a vida eterna. Vamos prosseguir. Esta é a primeira afirmação de Jesus e nós temos 7 afirmações para observarmos esta noite. A primeira é que ele é o pão da vida e ele pode alimentar a alma faminta. Certa vez uma pessoa perguntou o que é a pregação do Evangelho. O que é pregar a palavra de Deus a outras pessoas? E esta pessoa respondeu: a pregação do Evangelho é um mendigo anunciando a outro onde encontrar pão. Eu sou aqui apenas um pobre pecador, anunciando a vocês onde encontrar pão para saciar a fome da alma. Este pão é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A palavra de Deus continua. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Então, nós temos aí a primeira declaração: eu sou o pão da vida, e nós vamos para a segunda declaração de Jesus.
Estamos respondendo à pergunta: quem é Jesus, afinal? Quem é esse que dividiu o calendário em antes e depois? Quem é esse que arrasta multidões após si? Quem é este que faz com que pessoas se rendam e entreguem sua vida a Ele? Quem é este? Capítulo 8, versículo 12 diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é Jesus? Jesus é a verdadeira luz que ilumina todo homem. Essa declaração é muito importante, porque por trás dela nós encontramos verdades fundamentais. A primeira verdade que nós podemos observar é que este mundo sem Jesus está em trevas. Trevas morais, trevas espirituais. Mas Jesus é a luz que ilumina todo homem. E diz mais: quem me segue não andará nas trevas. Você crê que Jesus é a luz do mundo? Veja que não é suficiente. O versículo continua dizendo: quem me segue não andará em trevas, nas trevas. As pessoas dizem: eu acredito em Jesus. Mas crer é muito mais do que acreditar. É confiar, é colocar a sua esperança nele. E então segui-lo. E a Bíblia diz que quem o segue não anda em trevas. Mas o oposto é verdadeiro. Aquele que não segue Jesus está em trevas. Deixe-me explicar isso melhor. Em João capítulo 3, versículo 19, é dito o seguinte: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. Jesus veio ao mundo. E ele é a luz do mundo. Mas os homens amaram mais as trevas, porque as suas obras eram más. Certa vez, um ateu discutia com um cristão, e muito soberbo, ele dizia ao cristão: crer em Deus, crer em Jesus, é uma historinha para crianças assustadas que têm medo do escuro. Por isso você crê. Você é apenas uma criancinha assustada com medo do escuro. E o cristão, cheio de sabedoria e humildade, respondeu: o ateísmo é somente a crença daqueles que têm medo da luz. Daqueles que têm medo de ir para a luz. O versículo continua: pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem julgadas as suas obras. Voltemos à declaração de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Veja, Jesus é a luz que ilumina todo homem. É a luz do mundo que veio, a luz do céu. Ele é o Filho de Deus. Ele é o resplendor da glória de Deus. Segui-lo é caminhar em luz. Não segui-lo é caminhar nas trevas. Aquele que o segue tem a luz da vida. A minha pergunta a você esta noite que me ouve é: você segue a Jesus? Você tem entregado a sua vida a Ele, ou já entregou a sua vida a Ele, e o segue? Ele é a luz do mundo. Então nós vimos até agora que Jesus é o pão da vida, capaz de alimentar o faminto, capaz de dar vida eterna. E o pão que ele dá a este mundo é sua carne e seu sangue. O que ele quer dizer com isso, afinal? Porque crer nele, confiar nele, nos garante vida eterna? Porque Jesus Cristo veio a este mundo, vivendo uma vida perfeita, sem pecado, e morreu na cruz
para pagar pelos nossos pecados. Pelo meu pecado e pelo seu pecado, Cristo pagou na cruz do Calvário. E ele diz agora que se você confiar nele, se você depositar sua esperança nele, você terá a vida eterna. Você pode comer deste pão e beber deste sangue. Isto fala de fé, de confiar no sacrifício de Jesus. Bem-aventurados os que creem nas suas palavras. Bem-aventurados os que têm os seus ouvidos destapados e seus olhos abertos para entenderem quem é Jesus, o Filho de Deus, e a salvação que ele promete. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Vamos para a terceira afirmação de Jesus. E nós encontramos esta afirmação em João capítulo 10, versículo 7. Quem é Jesus? Jesus é o pão da vida, que alimenta o faminto. Jesus é a luz do mundo, que ilumina o caminho dos homens, que os tira das trevas e que dá a luz da vida. João 10, versículo 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Quem é este que pode fazer afirmações como esta? Somente um, aquele que é Deus. O pão da vida, a luz do mundo e a única porta pela qual podemos entrar e sermos salvos. Jesus é a porta das ovelhas. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Não existe outra porta para a salvação. Mas você sabe, todos nós temos portas em casa, não temos? E nós abrimos e fechamos nossas portas com chaves. Não é isso que fazemos com uma porta? Colocamos uma fechadura e temos chave. E eu quero dizer que Jesus é a porta para a salvação de todos os homens. Qualquer um que por ele entrar será salvo. Mas qual é a chave que abre esta porta? Eu quero dizer que esta porta tem 2 trincos e se abrem com 2 chaves: arrependimento e fé. Se você chegar diante desta porta, arrependido de seus pecados e confiando na salvação que ele promete, esta porta se abrirá automaticamente para você. Basta girá-la com fé e arrependimento e você entrará e será salvo. Mas o texto não diz que você apenas será salvo. Diz que você entrará, sairá e achará pastagem. Porque Jesus é também o bom pastor. Depois que você entra pela sua porta, você encontra salvação. Mas o versículo 11 diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então nós estamos vendo esta noite, Jesus é o pão da vida, que nos alimenta e nos dá a vida eterna. Jesus é a luz do mundo, que nos ilumina. Jesus é a porta pelo qual podemos entrar e sermos salvos. Mas não só isso. Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Ah, que grande privilégio é para qualquer homem encontrar-se com esta porta e ter a felicidade de que ela se abra, porque se achegou diante desta porta com fé e arrependimento. Veja como o caminho de salvação é tão simples.
Mas a luz veio ao mundo e os homens amaram as trevas, porque as suas obras eram más. Eles não aceitam a luz. E eu espero que esta noite você não cometa esta loucura. Ouça quem é Jesus. Ele é a porta e ele é o bom pastor. Entre por ele. E como um bom pastor, o que ele faz? O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mais uma vez, a Bíblia mostra qual é a centralidade da missão de Jesus ao vir a esta terra. Ele veio buscar e salvar os perdidos. Ele veio morrer pelo meu e pelo seu pecado. Por que é que Cristo teve que dar a vida? Porque a nossa culpa era muito grande. O nosso pecado era imperdoável. Alguém santo, sem pecado, teria que pagar o preço por nós. E Cristo deu a vida como um bom pastor. Certamente você diz, imagina, eu não vou seguir Jesus, nem entregar minha vida a Ele, porque, na verdade, esse meio cristão aí, essas pessoas, tá cheio de pastor sem vergonha, pilantra, que rouba, que vive vida fácil, tirando dinheiro dos fiéis e vivendo vida regalada e tranquila, abusando da fé alheia. É por isso que eu não me entrego a Deus. É por isso que eu não sigo o caminho do Senhor. Porque, afinal de contas, há muita gente de má fé, muita gente fazendo pilantragem e sacanagem em nome de Deus. Eu não estou falando de outros pastores. Eu estou falando do bom pastor. O bom pastor deu a vida pelas ovelhas. É verdade. Na verdade, o próprio contexto deste capítulo 10 de João, Jesus está alertando sobre mercenários, que são falsos pastores. E ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Eu não tiro a lã das ovelhas. Pelo contrário, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu não tenho dúvida nenhuma de que Jesus é o bom pastor. Eu mesmo sou prova viva de seu pastoreio e de seu cuidado. E muitos outros que estão aqui nesta sala também são prova viva. Que Jesus Cristo é um bom pastor. Disso eu não tenho dúvida. A minha dúvida é outra. Você é uma ovelha de Jesus? Você, lembre-se, ele deu a vida pelas ovelhas. Você é uma ovelha de Jesus Cristo? Como você pode saber se é ou não uma ovelha de Jesus? E é muito importante que você saiba. A Bíblia diz que no último dia, o Senhor colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda bodes. Ele recolherá para si e chamará para si as suas ovelhas, mas os bodes serão lançados no fogo eterno. Então é muito importante saber se você é uma ovelha de Jesus ou não. Veja só que dificuldade para os homens. Se você perguntasse a um homem que tipo de animal você gostaria de ser, dificilmente eles falariam que gostariam de ser ovelhas. Quem sabe gostariam de ser leões, tigres, por causa de sua força, imponência. Mas ovelhas são apenas animais frágeis, que seguem a voz do pastor, que precisam ser conduzidas, que são guiadas por um pastor. Esta é a fé cristã. E ele é um bom pastor. Você quer ser uma ovelha? Você quer abrir mão de ter o controle de sua própria vida e apenas segui-lo? Ouvir a sua voz? Este capítulo diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e seguem a ele. Para saber se você é uma ovelha ou não de Jesus, basta saber se você ouve a sua voz e se o segue em sua vida. Então você sabe
se você é uma ovelha ou um bode. Mas, sem dúvida, ele é um bom pastor. Veja, o versículo 14, ele continua dizendo: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. Que bendito pastor, ele morreu por suas ovelhas. Versículo 16: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Ainda tenho outras ovelhas. Jesus ainda tem outras ovelhas. E ele ainda está chamando ovelhas para segui-lo. Você pode ouvir a voz dele esta noite. Você pode ouvir a voz do bom pastor esta noite te chamando. Segue-me. Venha me seguir. Eu dei a minha vida pelas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas para conduzir. Você deseja ser conduzido por Jesus? Então entregue sua vida a Ele. Veja que o texto diz: haverá um rebanho e um pastor. Não se preocupe. Eu não estou chamando você para fazer parte da igreja A, B, C, D. Não. Eu estou dizendo: siga Jesus. Siga o bom pastor, seja uma ovelha dele. Ouça a sua voz. Não ouça a voz de estranhos. Então, o que vimos até agora? Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta e o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. 4 declarações. Vamos para a 5ª declaração. João, capítulo 11, versículo 25. O grande eu sou. Este é Jesus, que eu vos anuncio esta noite. João 11, 25. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Então Jesus agora diz: eu sou a ressurreição e a vida. Cristo é a única esperança para a vida eterna. Todos nós um dia morreremos. Mas os discípulos de Jesus, as ovelhas de Jesus, aqueles que seguem pela luz, aqueles que comem e bebem de sua carne e de seu sangue, esses podem experimentá-lo como ressurreição e vida. Ainda que morram, viverão eternamente. Não há um medo maior na humanidade do que o medo da morte. E somente aquele que é ovelha de Jesus, que entregou sua vida a Ele, pode estar tranquilo diante desta situação, sabendo que Cristo é a ressurreição e a vida. Um dia eu morrerei. Um dia eu não habitarei mais neste corpo, mas eu estarei para sempre com Jesus, porque Ele me ressuscitará no último dia. Quem crê nele tem a vida eterna, jamais será condenado. Que bendita esperança possuem aqueles que creem em Jesus e entregam sua vida a Ele. E o versículo 26 termina dizendo: crês isto? Tu crês? Confias em Jesus a este ponto? Ele é a ressurreição e a vida. Prosseguimos. Sexto dizer, sexta declaração de Jesus acerca de quem ele é. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
Você já deve ter ouvido frases tão corriqueiras, tão comuns, que dizem o seguinte: todos os caminhos levam a Deus. Talvez você até mesmo já tenha falado esta frase. Todos os caminhos levam a Deus. O importante é amor. Todas as religiões conduzem a Deus. Não é o que Jesus diz. Jesus diz: eu sou o caminho. Ele não diz: eu sou um dos caminhos, mas há um artigo definido e muito bem definido. O caminho. Muitos dizem que os cristãos são fundamentalistas e arrogantes, presunçosos. Porque neste mundo de relativismo, dizem, tudo é questão de ponto de vista. Cada um crê de um jeito, cada um vê de um jeito. É verdade que cada um crê de um jeito. Mas também é verdade o que Jesus disse. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até Deus se não for por meio dele. O pão da vida, a luz deste mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Não existem verdades, existe a verdade. E a verdade é Jesus Cristo. Por quê? Por que só Jesus é o caminho? Por que só Jesus é a verdade? Por que ninguém pode ir até Deus a não ser por Jesus? Vocês são muito orgulhosos e soberbos. Não, nós não somos. Pelo contrário, os cristãos são as pessoas mais humilhadas que podem existir na face da terra. Porque eles são os únicos que admitem: nós não conseguimos. Nós precisamos de um que seja para nós o caminho, a verdade e a vida. Nós precisamos de um que seja para nós nossa luz, nossa ressurreição, nosso pão, nossa luz, nossa porta, nosso bom pastor. Isso é estar humilhado diante de Deus. Não há como chegar até Deus. Só existe um mediador entre o Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Por quê? Você precisa entender. E este é o centro da Bíblia. Este é o centro deste livro. A mensagem principal e central. Que Jesus Cristo se fez homem. Viveu uma vida perfeita e morreu pelos pecados dos homens. Mas somente aqueles que creem que Jesus é o seu substituto nesta terra. Que Jesus é o seu único caminho, sua única porta, sua única esperança, herdarão a vida eterna. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém pode chegar até Deus se não for por mim. Isso pode ser ofensivo, mas é a verdade. Não há ninguém que tenha morrido pelos seus pecados para pagar o preço da condenação que estava sobre mim e sobre você. Então esta é a sexta declaração. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu caminho agora para a última declaração de Jesus. O último eu sou. Em João capítulo 15, versículo 1. Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus agora diz que é uma videira. E ele é a única videira verdadeira. Você sabe o que videiras produzem? Videiras produzem um fruto maravilhoso, doce, uva. Disto se fazem vinho, que também representa muito da alegria. E Jesus diz que ele é a verdadeira videira. Mas ele diz que os homens são como ramos
Na continuação ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. A figura que Jesus está fazendo ao dizer que ele é a videira, é que ele é uma árvore, e que os homens são como ramos desta árvore, desta videira. Dele flui vida, a seiva que alimenta os ramos. Todo ramo que está nesta videira, que está em Jesus, dá fruto. Mas veja, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que significa isso? Todo ramo que estiver numa videira e não der fruto, ele corta. O que significa isso? Esta é uma severa advertência para aqueles que são falsos cristãos, que são apenas de boca, que são aqueles que apenas colocam uma Bíblia debaixo do braço e frequentam uma igreja, mas não permanecem em Jesus, não estão ligados intimamente a Jesus e não possuem dentro de si a seiva, a vida de Jesus e, portanto, não produzem frutos em sua vida. Versículo 3 deste texto diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Ele diz isso aos seus discípulos, que a palavra que ele prega pode limpar os homens. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permaneceis em mim. Ou seja, quem não permanece em Jesus não pode dar fruto. Versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada, absolutamente nada vocês podem fazer. Agora, uma advertência muito séria. Último versículo que lerei esta noite. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é a videira, nós somos ramos. Mas se nós não permanecermos nele, se você não estiver em Jesus, você será lançado fora para queimar no fogo. Eu comecei esta noite com duas perguntas. Quem é Jesus? E li 7 declarações acerca dele. E posso repeti-las aqui. Jesus dizendo: abra bem seus ouvidos. Eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a luz deste mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu ainda tenho outras ovelhas e as chamarei. E Jesus está chamando esta noite. E haverá um só pastor e um só rebanho. Jesus continua: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus continua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até Deus a não ser por mim. E termina dizendo: eu sou a videira verdadeira. Se você permanecer em mim, se ligar a mim, você dará muito fruto. E eu aqui termino agora com uma pergunta. Por que não entregar sua vida a Ele? Por que você se negaria a entregar-se a este, que é tão precioso e que deu a vida para resgatar você do inferno e da condenação eterna? Entregue-se a Jesus.
Renda a sua vida a Ele. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Você amará as trevas? Você será um bode ao invés de uma ovelha. Você tampará os seus ouvidos e vai dizer, não, eu não quero Jesus. Que loucura. Não faça isso, eu te imploro. Eu te suplico. Renda-se a Jesus. Ou você pode ser como daqueles que dizem, não, eu creio em Jesus. Mas sua vida dá fruto. Você está realmente na videira? Ou quando Jesus vier inspecionar você, ele verá a sua vida e não verá fruto algum, e então ele cortará você e lançará você no fogo eterno, porque não há fruto em você. Não cometa essa loucura. Lembre-se, ele é a porta. E ele nunca fechou a porta na cara de alguém que chegou humilhado até ele. Graças a Deus, Jesus nunca fecha a porta para aqueles que se achegam a Ele, desesperados em busca de salvação. Vá a esta porta, bata, mas abra com a chave da fé e do arrependimento. E Jesus te receberá e te salvará. Eu concluo aqui a minha fala e espero que Deus tenha falado ao seu coração esta noite. Jesus é o grande eu sou. Qualquer dúvida, eu me coloco à disposição para respondê-las. Permita-me fazer a oração. Senhor, eu te agradeço por ser o grande eu sou. Atrai, Senhor, pecadores a ti, que as tuas ovelhas esta noite tenham ouvido a sua voz e te sigam, porque tu és o bom pastor. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és a ressurreição e a vida. Tu és a porta, tu és a luz do mundo. Tu és incomparável, videira verdadeira. O grande eu sou. Abra corações, destape os ouvidos, salve aqueles que são teus. Em nome de Jesus. Amém.